Olá, nono ano, tudo bem? Estamos aqui novamente, falando novamente sobre República e hoje envolvendo um aspecto semelhante ao que a gente já viu em momentos anteriores. Nós falamos aqui, por exemplo, num dos nossos primeiros encontros, a respeito da Guerra de Canudos. Estão lembrados? Então, hoje nós não vamos falar do Nordeste, nós não vamos falar da Bahia, mas nós vamos falar de um outro movimento messiânico, um outro movimento religioso também, de cunho religioso, que acontece no sul do Brasil, que é chamado de Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela aconteceu entre 1912 a 1916, dentro do governo também do Hermes da Fonseca, se vocês lembrarem do Hermes da Fonseca que a gente falou na aula passada a respeito da revolta da Chibata, tá? Então, também dentro do governo do Hermes da Fonseca aconteceu uma guerra no sul do Brasil, chamada de Guerra do Contestado. O que essa guerra poderia ter de relação com a Guerra de Canudos? É uma guerra envolvendo gente pobre, tá? É uma guerra envolvendo gente muito simples, pessoas que tinham se apoderado, que tinham se apossado de uma área, e essas pessoas que viviam como posseiros numa área, elas vão ter uma liderança que é uma liderança religiosa. Então o líder é também uma espécie de um Messias, é também a espécie de um homem santo. Lá, Antônio Conselheiro no Nordeste era tido como um beato. E aqui, no Sul, os líderes religiosos eram chamados monges. Tá? Bom, falar de Guerra do Contestado é falar de uma guerra que acontece nas áreas entre Paraná e Santa Catarina. Então, toda a região do Rio do Peixe, Rio Uruguai, Peperiguaçu, uma região de vários quilômetros, milhares de quilômetros de extensão, era uma região que não estava muito bem definida. Era uma região que ninguém sabia ao certo que terra era de quem. Tá? Quando houve um império, na época do Brasil de províncias, né, as terras não tinham tanto valor. Mas essas áreas, com a República e com o crescimento, com o desenvolvimento que o Brasil vinha vivendo no começo do século XX, as terras começaram a ter um pouquinho mais de valor. As terras não continuavam sendo aquilo que tinha-se há um tempo, né? Eram terras devolutas, terras que não tinham donos. As terras começaram a ficar mais valorizadas sim. E com isso, essa região, que era rica em madeira, os pinheiros, né? Os pinheiros do Paraná, naquela região, o Pinus araucária, e além da madeira, a erva mate, a erva que era extraída da região, que brotava naturalmente na região, ela era vendida para outras regiões, não só do Brasil, mas também na América do Sul e até do mundo. Então tinha valor comercial. Nessa região, tinha aparecido, ainda no século XIX, então antes de 1912, tinha aparecido um líder religioso, um homem que era tido como um monge, um homem simples, de barba grande, usava umas vestimentas assim meio doidas, uns camisolões, andava com cajado, meio semelhante àquilo que eu tentei botar na cabeça de vocês, falando sobre o Antônio Conselheiro. Só que aqui não era Antônio Conselheiro, como eu falei, era um monge. E o monge era o João Maria D'Agostini. João Maria D'Agostini era um homem que curava as pessoas com ervas medicinais, com chás que ele fazia na região, e com isso ele foi agregando pessoas em torno dele. Da mesma forma que o D'Agostini, que o João Maria apareceu na região sul do Brasil, ele também desapareceu. Provavelmente deve ter morrido. Só que o povo sempre ficou esperando o retorno dele. Tá? Então congela essa informação. Um líder religioso tinha passado na região e as pessoas esperavam que um dia ele voltasse. E isso vinha nos contos de família, nas conversas nas ruas, até que no século XX, no começo do século XX, como eu falava para vocês, as coisas mudam, uma estrada de ferro começa a ser construída, várias estradas de ferro começam a ser construídas no Brasil. Nenhuma delas terminou. Olha que loucura. O Brasil é um país que tem tudo para ter estradas de ferro, mas infelizmente investiu-se nas rodovias. E esse investimento das rodovias foi uma pressão norte-americana na segunda metade do século XX, posterior ao pós-guerra. Tá? Mas antes disso, já havia capital estrangeiro aqui, capital inglês, capital também americano, investindo-se nas ferrovias, mas se fazia pequenos trechos de ferrovias.
não se concluíam as obras. Fazia um trecho, o empresário vinha, ganhava dinheiro, ganhava terras, explorava as terras e depois abandonava. Começava um trecho, aí vinha um morro. O cara, ao invés de cavar um túnel para passar com a ferrovia por dentro do morro, ele simplesmente parava ali, recebia o dinheiro dele. Talvez depois ele continuasse do outro lado do morro, mas as obras não continuavam, não tinha essa preocupação com a continuidade. Mas na época, no começo do século XX, o governo federal resolve bancar um projeto da empresa de Percival Farquhar. Percival Farquhar era um dono de jornal, era dono de uma madeireira, uma grande madeireira que havia lá na região amazônica, a madeireira Mamoré, e ele também era dono um dos sócios acionistas da Light, que é a empresa, a companhia de iluminação do Rio de Janeiro. E ele também foi um dos responsáveis pela construção da Avenida Central. Tá? Desculpa, a Avenida Central não, a Central do Brasil, de onde saem os trens, tal, no Rio de Janeiro. Então o cara era um visionário, milionário, um trilionário, o cara mais rico de qualquer um de nós aqui juntos. Tá, ok? Esse Percival, ele era o dono de uma empresa que ganhou uma concessão para a construção de uma ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Ele não receberia dinheiro pelas obras, ele receberia terras. Acabei de falar para vocês. As terras tinham madeira e as terras tinham... O que mais? Quem que falou ali, erva mate? Muito bem aí, Renato. Gostei de ver, Renato. Tá? Não foi só o Renato, desculpa. Quem que está falando ali também? O Pedro Cabeleiro. Valeu, Pedro. Falou. Então, as terras tinham erva mate e as terras tinham madeira. Certo? E esse Percival ele iria explorar 15 quilômetros ao longo do lado direito e 15 quilômetros ao longo do lado esquerdo de toda a ferrovia. Então, se ele encontrasse um morro, ele não iria fazer nada, porque... Minha filha está chegando ali. Ele não iria fazer nada, por quê? Porque ele... Para que ele queria terra de morro? Não tinha valor. Então, isso também é mais motivo para fazer um pedaço, fazer um trecho, parar outro trecho, continuar outro trecho. E assim, essa ferrovia só vai cortar as terras boas, terras que já eram ocupadas, terras que eram ocupadas... Dá um beijo lá para meus alunos. Vai lá. Deixa o pai trabalhar. Então, terras que já eram ocupadas porque haviam os chamados poceiros, as pessoas simples que estavam ali há 1, 2, 3 gerações. E de repente, quando o cara constrói a ferrovia e ganha as terras, essas pessoas são expulsas das terras. E ele chega para os capangas deles e diz, corre com essa gente daí. E aí aquelas pessoas ficam sem ter para onde ir, viram sem terras. Além disso, os trabalhadores que vieram principalmente do Nordeste para construir essa ferrovia, eles, quando terminavam o trecho de ferrovia, eles, tinham o pé na bunda, ficavam desempregados, se juntavam com os sem terras. Trabalhadores desempregados e sem terras, nós temos uma efervescência, né, política feia na região para começar um movimento forte. Falta uma liderança. E na região aparece o José Maria Santo Agostinho, um monge, um cara que tinha inclusive experiências também bélicas, ele tinha servido já nas Forças Armadas e tal, ele sabia manusear armas, e ele começa a organizar o povo em torno da fé. Ele começa a tentar trazer um pouco de esperança, dizendo que ele era a reencarnação do João Maria. Tá? Bom, esse Zé Maria, ele vai organizar o povo e em alguns momentos eles têm fracassos, mas em outros momentos eles têm sucesso. Mas só que quando eles veem que as Forças Armadas estão vindo com força para cima deles, quando o governo catarinense, por exemplo, manda a polícia, porque os coronéis vão ficar assim, né? Os latifundiários, tem um bando de sem terra, tem um bando de desempregado, tem um problema social surgindo. É necessário fazer alguma coisa, então chama-se a polícia. A polícia vai para a região. Quando a polícia chega na região, os caras correm para o outro lado do rio. Significa o quê? Que o outro lado do rio era uma terra considerada temporariamente como terra do Paraná. Como eu falei, as áreas entre Santa Catarina e Paraná não tinham uma boa definição, não tinha nada muito bem definido. Então, por conta disso, esse povo liderado por José Maria, passa para o outro lado do rio, passa para o lado paranaense.
O governo paranaense vê aquilo como uma invasão de catarinenses em terras paranaenses. Senta bala, muita gente morre, inclusive Zé Maria. Os que sobrevivem voltam para o lado de cá do rio, para o lado catarinense. O governo catarinense, que já está com seus policiais ali, encara isso como uma invasão de paranaenses em terras catarinenses. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Resultado disso, o povo não tem mais para onde correr. O povo resolve se armar. Eles se organizam como no exército, eles raspam os cabelos, fazem uma rapagem geral dos cabelos, com facões, pedras, machados, eles vão à luta contra o exército. E aí o exército mesmo brasileiro é direcionado para aquela região contestada. É o exército dos peludos, que tinham cabelo, contra os pelados, que não tinham nem cabelo, nem dinheiro e nem armas. Tinham facões, umas espingardinhas para matar passarinho, mas foi uma resistência. Foram quase 20 mil sem terras resistindo e quase 9 mil soldados, praticamente 80% dos homens que o exército brasileiro tinha no começo do século XX. Tá? Com metralhadoras, com canhões, foram todos para a região. Até avião foi usado. Aliás, primeira vez que foi usado avião como arma de guerra no Brasil. E uma experiência, inclusive, que vai servir apenas para sobrevoar a região. Não vão ficar jogando bombinhas por ali, não. Mas vão sobrevoar para ver onde estão acampados os sem-terras. Tá? E isso fez com que o povo fosse sendo massacrado aos poucos. Tá? Então, com isso, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, ela chega ao fim. Então nós vimos a Guerra de Canudos, do Contestado, a Revolução Farroupilha. Para aí. Nós vimos a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, tudo isso no comecinho do século XX, tudo isso como movimentos sociais surgidos na República Velha, na República que efervescia com uma nova forma de governo. Vejo que a República ela era um novo regime, ela era uma nova forma de governo que convivia aí com os vai-e-vens dos avanços, né, quando se constrói estradas de ferro, interligando regiões, mas também dos retrocessos, quando se manda matar as pessoas, e principalmente os mais pobres das regiões brasileiras interioranas. Ok, gente? É esse o nosso assunto. Vocês vão ter 3 questõezinhas. Não deixem, para responder, né? Não deixem de procurar também acessar o Classroom. Ali, Classroom, Google Class. O negócio está forte, está ficando forte. Eu estou me sentindo aí um hacker. Mas não deixe de acessar, não deixe de dar uma olhadinha. Às vezes tem um vídeo. Na última postagem minha eu botei lá uma música. Mas vou tentar botar uma relação de vídeos também para vocês assistirem de vez em quando. Talvez tenha 1 ou 2 questõezinhas para vocês responderem também. Vamos lendo, vamos se exercitando. Avisem a galera da sala de vocês que é fundamentalmente importante estar participando nas atividades, porque isso é o controle de termos ou não um ano letivo. Aliás, eu gostaria de marcar em breve uma reunião com vocês, tá? Para que a gente, através do Google Meet, meu Deus do céu. Então, nós vamos marcar uma reunião, tá? Eu quero conversar com vocês a respeito disso, da participação de vocês, ok? Beijo para todos, até o nosso próximo encontro. Não deixe de fazer as tarefas, mande tudo certinho com o nome de vocês, turma, e até a próxima. Grande abraço.